O túmulo do Pântano Cinzento. Dizem que nenhum aventureiro que entrou no Pântano Cinzento voltou para contar como era o cheiro do lugar. Todos voltaram, mas nenhum deles quis falar sobre o pântano. Nenhum deles quis falar. E quando você vê um guerreiro de 40 anos, com cicatrizes no rosto e nas mãos, recusar ouro para entrar num lugar de novo, você aprende a respeitar o silêncio. Só que 3 pessoas não respeitaram, e essa é a história delas. A cidade de Varental cheirava a cerveja azeda e a promessas quebradas. Era o tipo de lugar onde aventureiros iam quando não tinham mais lugar nenhum para ir, ou quando precisavam de dinheiro rápido e não se importavam muito com os riscos. A taverna do Ganso Manco ficava na esquina mais barulhenta da cidade. Dentro, você encontrava os melhores contadores de mentiras do reino. E naquela noite chuvosa, entre copos e fumaça de cachimbo, 3 pessoas ouviram uma oferta que não deviam ter aceitado, mas aceitaram. O homem que fez a oferta se chamava Aldrich. Era velho, magro, com os dedos manchados de tinta e um olhar que não combinava com o corpo cansado. Ele colocou um pergaminho sobre a mesa e disse apenas uma coisa: preciso do selo de voz. Ele está no túmulo. Quem me trouxer recebe 200 moedas de ouro. 200 moedas de ouro? Para se ter uma ideia, um ferreiro honesto levava 2 anos para juntar esse valor. Ninguém perguntou por que Aldrich não ia ele mesmo. Ninguém perguntou o que era o selo de voz, e ninguém definitivamente perguntou por que o papel do pergaminho estava manchado de algo que parecia muito com sangue velho. 3 pessoas olharam para a oferta, e as 3 disseram sim. O primeiro a aceitar foi Durin. Durin tinha o tamanho de uma porta de celeiro e o humor de alguém que dormiu mal nos últimos 5 anos. Ele era um guerreiro, o tipo que não recua nem quando deveria, e carregava uma machada de 2 mãos nas costas como se fosse um chapéu. Não era uma pessoa de muitas palavras. Na verdade, quando ele falava, as pessoas ao redor costumavam parar o que estavam fazendo só para ter certeza de que ouviram certo. Durin precisava do dinheiro, não por ganância. Ele devia uma dívida a alguém que não aceitava desculpas nem parcelamento. A segunda foi Lice. Lice era clériga de Eravel, a deusa da cura e dos limiares, aquela que fica na fronteira entre a vida e a morte, sem escolher nenhum dos 2 lados. Ela tinha 23 anos, cabelos curtos e um jeito de olhar para as pessoas como se já soubesse o que ia acontecer com elas. Não era arrogância, era só que Lice tinha visto coisa demais para fingir que o mundo era simples. Ela não estava em Varental por acaso, estava procurando algo, ou alguém. E a missão no pântano cruzava o caminho que ela já estava seguindo de qualquer forma. O terceiro foi Tavel. Tavel era ladino, do tipo quieto, que some no escuro antes de você perceber que ele estava ali. Ele tinha uma faca na bota, outra na manga, e provavelmente uma terceira em algum lugar que ninguém deveria perguntar. Era irônico e inteligente, com o tipo de sorriso que fazia você checar seus bolsos depois. Tavel gostava de dinheiro, mas gostava mais ainda de histórias. E a história de Voss, o guerreiro antigo enterrado no pântano, ele já tinha ouvido antes, em detalhes que Aldrich não mencionou. Saíram na manhã seguinte, quando a chuva ainda não tinha decidido se ia parar ou não. A estrada para o Pântano Cinzento não era realmente uma estrada, era mais um costume de seguir num certo sentido e esperar não afundar. A vegetação mudava conforme eles se aproximavam. As árvores ficavam mais tortas, as cores mais apagadas. O verde normal da floresta dava lugar a um verde doentio, cheio de musgos e galhos que cresciam em ângulos que pareciam errados. Tavel, disse Durin, depois de caminhar em silêncio por horas. Você disse que conhecia a história de Voss. Tavel jogou um galho para o lado. Conheço, então fala. Tavel respirou fundo, como quem decide se vai contar a verdade ou uma versão mais confortável dela. Voss era um guerreiro. Viveu há uns 200 anos, no tempo em que o reino ainda tinha um rei de verdade. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. Dizem que era porque ele tinha um artefato, um selo feito pelos ferreiros de Karat, que protegia quem o carregava de qualquer maldição ou feitiço de morte. Tornou ele quase imortal em batalha. Quase, disse Lice, sem olhar para trás. Quase, confirmou Tavel. Ele morreu de velhice, que para um guerreiro da época era tipo uma ironia cruel, e foi enterrado com o selo, no pântano, porque ninguém conseguia manter o lugar seco o suficiente para construir um mausoléu decente. Durin processou isso. E por que Aldrich quer o selo?
Boa pergunta, disse Tavel. Eu não confio no Aldrich. Mas você aceitou o dinheiro, disse Durin. Eu aceitei o trabalho, corrigiu Tavel. O dinheiro vem depois. E o que a gente faz com o selo depois de pegar? Bem, isso a gente decide quando a gente tiver o selo. Lise parou de andar. Virou para o grupo. Ele disse alguma coisa que vocês não perceberam. Quando ele descreveu o selo, usou a palavra limiar. Essa palavra tem significado específico para seguidores de Erável. Significa algo que fica entre mundos, não entre a vida e a morte no sentido comum, entre esse plano e outro. Os dois homens ficaram quietos. Isso é bom ou ruim? Perguntou Durin, por fim. Depende de quem quer usar, disse Lise, e continuou andando. O pântano cinzento recebia esse nome por uma razão. Era tudo cinza. A água parada entre as raízes das árvores tinha uma cor de chumbo. A névoa que subia do chão era branca acinzentada, densa o suficiente para esconder o chão e deixar a sensação de que você estava andando em nada. Os galhos sem folhas se entrelaçavam no alto como dedos de um gigante morto. E o cheiro. Ah, o cheiro. Lise murmurou uma oração baixinha. Durin apertou a machada. Tavel ficou em silêncio, que para ele era o equivalente a ficar em alerta máximo. O primeiro sinal de que não estavam sozinhos foi o som. Não era um som alto, era sutil. Um leve chapinhar na água atrás deles. Depois parava, depois recomeçava. O tipo de som que um animal faz quando está seguindo uma presa com paciência. Temos companhia, disse Tavel, bem baixinho. Quantos? Perguntou Durin sem virar. Não sei. A névoa atrapalha, mas não é um. Lise fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma expressão diferente. São 4, e não estão vivos. O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo necessário para o primeiro morto-vivo emergir da névoa. Não eram esqueletos de livro de história. Eram corpos em vários estados de decomposição, encharcados da água suja do pântano, com lama nos olhos vazios e movimentos lentos mas incansáveis. O tipo de coisa que não para porque não sente cansaço, não para porque não sente dor, não para porque não tem mais nada além daquele impulso vazio de avançar. Durin não esperou mais. Ele virou, deu um passo largo e a machada desceu num arco amplo que acertou o primeiro morto-vivo no peito, jogando ele de volta para dentro da névoa. Não foi suficiente para parar, mas foi suficiente para ganhar espaço. Lise, ele chamou. Ela já estava com o símbolo de Erável nas mãos, um medalhão de prata com o desenho de uma porta entreaberta. Murmurou palavras que não eram de nenhuma língua comum, e uma luz branca saiu do medalhão em ondas. Não era magia de ataque, era mais como uma repulsão, algo que dizia a esses mortos que não era a hora deles que essa fronteira não era deles cruzar. 2 dos 4 recuaram. Os outros 2 não se importaram. Tavel apareceu de trás de uma árvore, sem que ninguém tivesse percebido ele se mover, e enfiou uma lâmina no pescoço do terceiro. Não matou, porque mortos-vivos não morrem assim, mas desestabilizou, e Durin aproveitou para finalizar com uma pancada que separou a cabeça do tronco. O quarto tentou agarrar Lise pela perna. Ela pisou no braço podre com uma força surpreendente. O osso cedeu com um estalo, e ela encostou o medalhão na testa da criatura e disse apenas: "Descansa." A luz pulsou. O morto-vivo desmoronou no chão, como se alguém tivesse desligado o que o mantinha em pé. Silêncio. Os 3 ficaram imóveis por um momento, ouvindo se havia mais. "Isso foi um grupo de sentinelas", disse Tavel, limpando a lâmina na manga. "Alguém ou algo colocou eles aqui de propósito." "Voz está morto há 200 anos", disse Darin. "Sim", concordou Tavel, "mas o túmulo não está." O túmulo estava onde o mapa de Aldrich dizia, uma estrutura de pedra que havia afundado parcialmente no pântano, com apenas metade emergindo da água suja. A entrada era uma abertura baixa entre 2 colunas, que tinham inscrições em alto relevo, tão desgastadas pelo tempo e pela umidade que era quase impossível ler. Quase. Tavel se abaixou para examinar. Passou os dedos pelas letras. "Aqui jaz vós, o inabalável, que seus inimigos durmam com ele." "Que seus inimigos durmam com ele", repetiu Lise. "Não é uma bênção, é uma maldição." "Diferença sútil", disse Tavel. "Não é sútil", disse Lise, bem firme. Entraram assim mesmo. O interior era maior do que parecia por fora. O teto mais alto, as paredes revestidas de pedra lisa que conservou o ambiente de forma estranha, quase sem mofo apesar de tudo. Tochas antigas nos suportes. Durin tinha um pedernal e as acendeu uma a uma enquanto avançavam. O corredor levava a uma câmara central, e na câmara central havia um sarcófago de pedra preta. E ao redor do sarcófago havia 6 figuras ajoelhadas, figuras em armaduras.
imóveis. São guardiões, disse Lise, soldados que foram enterrados vivos com vós. Era um ritual da época. Enterrados vivos, repetiu Durin, e mantidos, de alguma forma, por 200 anos. Ela olhou para o sarcófago. O selo de vós está mantendo eles assim, em suspensão, nem vivos nem mortos. E se a gente tirar o selo? Disse Tável lentamente. O que acontece com eles? O silêncio que Lise deu como resposta era suficientemente eloquente. Tável se aproximou do sarcófago com cuidado excessivo, testando cada passo antes de colocar o peso. Seus olhos varreram as figuras ajoelhadas, procurando sinais de movimento. Nada. A tampa do sarcófago tinha uma ranhura no centro, e dentro da ranhura, encaixado como um elemento da própria pedra, havia um disco de metal, pequeno, do tamanho de uma palma da mão, com símbolos gravados que pulsavam levemente numa luz que não vinha de lugar nenhum visível. É ele, disse Tável, e estendeu a mão. Espera, disse Lise, mas Tável já tinha tocado. O efeito foi imediato. A luz nos símbolos do selo subiu de intensidade. As 6 figuras ajoelhadas se moveram ao mesmo tempo, num único estremecimento que passou por todos eles como uma onda, e ergueram a cabeça. Por baixo das viseiras das armaduras havia olhos. Olhos que brilhavam com a mesma luz fria do selo. Durin teve a machada nas mãos antes de ter consciência de ter puxado ela. Tável, agora! Tentando, disse Tável, que estava com os dedos travados na ranhura, como se o selo estivesse resistindo. 2 dos guardiões se levantaram. As armaduras rangiram com o peso de 2 séculos. Um deles tinha uma espada na mão que estava em condição impossível, como se o tempo não tivesse tocado o metal. Durin avançou para o primeiro antes que ele chegasse em Lise. O guardião era mais rápido do que um homem com armadura de 200 anos tinha qualquer direito de ser. A espada desviou a machada de Durin com uma precisão mecânica, e o contra-ataque veio tão rápido que ele mal conseguiu usar o antebraço como escudo. O impacto o jogou de lado, e ele bateu numa coluna, ficando atordoado por um segundo. Lise entrou entre Durin e o guardião. O medalhão de Eravel brilhou, mas dessa vez não funcionou da mesma forma. O guardião parou, olhou para ela, e depois continuou avançando. Eles não são mortos-vivos, disse ela, recuando. São outra coisa. O selo os mantém num estado diferente. Minha magia não funciona da mesma forma. 4 guardiões em pé agora, 2 ainda ajoelhados, mas se levantando. Tável puxou o selo com um esforço que fez ele dobrar os joelhos, e o disco saiu da ranhura com um som que parecia uma expiração, uma respiração longa e contida, sendo finalmente solta. Tudo parou. Os guardiões congelaram no lugar e depois, muito devagar, começaram a desmoronar, não como os mortos-vivos do pântano, mas como estruturas que perderam o que as sustentavam. As armaduras caíram. O que havia dentro delas se foi como fumaça, como algo que finalmente teve permissão de partir. O silêncio tomou a câmara. Durin ainda estava apoiado na coluna, segurando o ombro. Lise respirava rápido. Tável segurava o selo com as 2 mãos e olhava para ele com uma expressão que era rara nele. Incerteza. Tá bom, disse Tável finalmente. Tenho o selo. Sim, disse Durin. Você tem. E eles se foram, disse Tável, olhando para o lugar onde os guardiões estavam. Foram, confirmou Lise. Ela parecia aliviada e triste ao mesmo tempo. Eles esperaram 200 anos. Finalmente foi. Tável olhou para o selo. Os símbolos ainda brilhavam, mas de forma mais quieta agora. Estável. Lise, ele disse, você falou que esse negócio fica entre planos, entre mundos. Sim. Então, para que um velho como Eravel quer isso? Lise não respondeu de imediato. Ficou olhando para o selo por um tempo que pareceu longo demais. Há um ritual, antigo, que usa um objeto de limiar para abrir uma passagem permanente, não entre a vida e a morte comum, entre esse mundo e o plano onde certas criaturas esperam para entrar. Criaturas como o quê? Perguntou Durin. Lise encarou os 2. Como as que os deuses prenderam antes desse mundo ter nome. Saíram do pântano quando o sol já estava descendo. A névoa mais espessa do que quando entraram. Nenhum dos 3 falou muito no caminho de volta. Tável segurava o selo dentro da bolsa. Durin carregava o ombro machucado sem reclamar. Lise rezava em silêncio, com os lábios mal se movendo. Quando chegaram às bordas do pântano e o chão voltou a ser firme de verdade, Durin parou. A gente não vai entregar isso para o Aldrich, ele disse. Não era uma pergunta. Não, disse Tável. Não vamos. Isso significa que a gente abre mão das 200 moedas.
disse Durin. Sim. Durin fez um som gutural que podia ser interpretado de várias formas. Depois virou e continuou andando em direção à cidade. Lizzie ficou ao lado de Tável por um segundo. Você sabia desde o começo, ela disse, sobre o que o selo faz. Tável sorriu. O sorriso torto que ele usava quando não queria revelar muito. Sabia de parte. As outras partes eu descobri no caminho. E o que você pretende fazer com ele? Tável olhou para o horizonte. O sol estava vermelho. As nuvens pareciam sangue misturado com ouro. Guardar, ele disse. Por enquanto, Lizzie assentiu. E os dois foram atrás de Durin. Aldrich esperou naquela noite na taverna do Ganso Manco. Esperou enquanto a cerveja esfriava. Esperou enquanto as velas consumiam. Esperou até ser o último na sala, além do dono bêbado que dormia atrás do balcão. Os 3 aventureiros não apareceram. Aldrich levantou, enrolou o pergaminho velho na manga e saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão de Varental sem fazer barulho. Mas antes de sumir na escuridão, ele olhou para o céu uma última vez e sorriu, como alguém que perdeu uma batalha, mas ainda não perdeu a guerra. O selo de voz estava em mãos erradas para o plano de Aldrich, ou nas mãos certas para outra coisa. Ainda era cedo para saber qual das duas. Talvez os 3 se separassem em Varental e nunca mais se vissem. Talvez o selo ficasse numa bolsa de couro até apodrecer. Talvez Aldrich sumisse para sempre no esquecimento. Talvez. Mas objetos como o selo de voz não ficam quietos por muito tempo. E histórias como essa raramente terminam em tavernas. Se você quer ver a próxima aventura, se inscreve no canal para não perder.